Telespectador, boa noite. Hoje estamos aqui no estilo videocast, trazendo como nossa entrevistada a nutricionista Laís Souza. Tudo bem, Laís? Tudo bem, uma satisfação estar aqui. E Laís vai falar conosco aqui sobre aspectos da nutrição e emagrecimento. Isso mesmo. Ô, Laís, qual a importância do emagrecimento, onde a gente tem o equilíbrio entre a gordura, entre as proteínas e os carboidratos? Por que é uma importância tão grande a respeito disso? Isso, a gente tem que, com o processo de emagrecimento, a gente tem que ter um déficit calórico, né? Que é fazer com que a pessoa, ela consuma todos esses macronutrientes, né? A gordura, que são óleos, né? A parte de proteínas, frango, carne, peixe, e carboidratos, que são as massas, né? Os pães, tanto também a parte integral, quanto os carboidratos naturais, né? Batata doce, cará. Tudo isso tem que estar no processo de déficit calórico para o emagrecimento acontecer. Cada pessoa tem um metabolismo individual, né? E com isso é que a gente consegue observar todos os fatores para que aconteça esse emagrecimento. Então, é muito importante que haja um contato prévio para que exija os exames. Isso. E depender quais são as deficiências e quais são as eficiências desse indivíduo que vai ser submetido ao regime. Isso, e porque às vezes o processo de emagrecimento ele também é muito psicológico. Então, envolve não só o equilíbrio alimentar, mas também o equilíbrio do sono, né, da parte psicológica, e tudo isso está envolvido para que aconteça o emagrecimento. Isso é feito no sentido unilateral ou é um multidisciplinar? Multidisciplinar, esse processo. A sua equipe é formada por quantas pessoas? Isso, psicólogos, nutrólogos, né, nutricionistas que estão aí para esse processo de emagrecimento acontecer de uma forma eficiente. Ô, Laís, existem alguns alimentos que devem ser evitados nesse processo de emagrecimento, né? Isso, né? Existem alguns alimentos que a gente tem que ter no dia a dia, que tem que ser evitados, que muitas vezes é hábito comum das pessoas, né? Fast food, excesso de fritura, né? De doces em excesso, que acaba sendo consumido sem a percepção dessa pessoa no dia a dia, na correria, no cansaço, o mais fácil, né? Que tem que ser envolvido. Por que isso? Porque, às vezes, o cansaço das pessoas, né, a facilidade em relação a esses alimentos estar mais disponível, faz com que ela tendo aí uma alta quantidade, né, de açúcar no dia a dia, de gordura, né, por causa de frituras, fast food, né, a famosa batata frita, o hambúrguer, que às vezes é mais prático, e a saúde não vem junto, né? Qual o papel da hidratação na perda de peso? É um papel super, na verdade, necessário. Muitas vezes as pessoas elas confundem muito a fome com a sede. E, principalmente no mundo feminino, tem muito inchaço corporal, né? E acaba a pessoa consumindo um excesso de alimento e não tomando água. Então, a hidratação é fundamental para o processo de emagrecimento acontecer. Essas reações inflamatórias que a sede dá, é muito importante quando se usa o líquido, né? Para que haja essa depuração. Isso, justamente. E existe algum estímulo para isso, através de medicamentos, alguma coisa assim, não? O estímulo, na verdade, a gente diz assim, quando a pessoa ela sente sede, significa que ela já está desidratada. Então, é o hábito de consumir a água. Então, tem um cálculo que faz básicozinho do peso, né, que a gente calcula em torno de, multiplica por 35, e tu tem mais ou menos uma média de água diária, né, que você pode consumir. 35 o quê? E quantos por quilo ml? de peso, né? Pega o peso da pessoa, Sim. multiplica por 35 e dá mais ou menos aí a quantidade de ml de água, de ml né? de água diário. Dá um exemplo, assim, para uma pessoa que pesa 50 quilos, 50 quilos, não aí... precisa fazer regime, né? Com 100. Aí vamos dizer que a pessoa tem que beber aí uns 4 litros de água, 3 a 4 litros de água, e a partir disso fracionar ao longo do dia, né? Essa água aí, para ter não tanta fome, né? Que é confundido com sede, a fome. Ô, Laís, a idade também é um fator importante, né? As pessoas até na idade infantil mesmo, na idade adulta, e as mulheres também, devido aos problemas hormonais. Isso há uma absorção maior ou menor dos nutrientes e de determinado tipo de nutrientes. Isso. Como é que se comporta o seu regime dentro desse fator? Do fator hormonal feminino, né? Porque tem diversas fases o mundo feminino, né? A gente tem a parte da menopausa, tem a parte jovem adultas, que tem a parte da TPM, tem as gestações. Então, cada momento é diferente em relação à quantidade de micronutrientes, né? De vitaminas, de minerais. E, a partir disso, a gente organiza, né?
claro que associado a endocrinologistas, nutrólogos, toda essa parte alimentar voltada para o consumo de alguns micronutrientes. Micronutrientes são vitamina D, vitamina C, né? Ajustar tudo isso através de exames de sangue e colocar a melhor alimentação para cada fase. Ô, Laís, e quem quiser lhe encontrar para poder utilizar seu regime e ser beneficiado com ele, onde é que vai lhe encontrar? O meu Instagram é Laís Souza Nutri, Laís normal com S e o Souza com S também. E o Nutri com I no final. Vocês podem me encontrar lá e vocês vão ter todas as dicas em relação a emagrecimento, a questões hormonais femininas, a fase aí que você estiver passando, dicas, conselhos, brincadeiras, histórias, a gente tem por lá. Laís, muito obrigado por essa proveitosa entrevista. E você em casa, não saia daqui. Voltaremos após o intervalo. Oi, gente, mais um podcast hoje, nosso Momento Hoff. Eu aqui, o Dr. Ricardo, na presença aqui do professor, do presidente da BC-Cream, Cristiano Carrilho, ele que é mestre em Direito, ele que é psicanalista forense e ele que atua bastante nessa área, né? Não só na área do direito, mas na área da tecnologia, na área forense, na área de perícia. E hoje é um prazer imenso estar aqui ao lado dele nesse podcast, nesse Momento Hoff. Doutora Karina, a harmonização facial é uma atividade que vai despertar muita curiosidade para os profissionais de odontologia. E eu queria perguntar, como é que são os módulos do curso de especialização em Hoff? Olha, a especialização em Hoff, ela foi regulamentada em 2019 e dentro dessa regulamentação há uma exigência do Conselho Federal sobre carga horária. Então, é necessário que existam mais de 600 horas aulas. Então, o ideal é que haja um curso com a duração de 2 anos para que haja uma abrangência maior e com mais clínicas. Então, geralmente são 24 módulos. E o mais importante de tudo isso é que dentro desses 2 anos a gente envolve também todas as novidades no mundo da estética, porque a gente dorme hoje, amanhece, tem uma novidade. A harmonização é uma especialidade que é um bebê, né? Ela foi regulamentada em 2019, então de 2019 para cá é o que a gente tem de especialistas na área da odontologia em harmonização orofacial, que foi realmente regulamentada só em janeiro de 2019. Então, assim, dentro desse parâmetro, o curso ele se compõe de mais de 600 horas aulas e são 24 módulos, que é o ideal para compor toda essa quantidade de carga horária. E quais são os cursos que a Aesthetic Face Academy, né, que ganhou o prêmio Top 30, como você também ganhou, quais são esses cursos que são oferecidos, né, principalmente nesse mercado de odontologia, que é um mercado tão promissor aqui no Polo Médico de Pernambuco? Olha, os cursos oferecidos são cursos de harmonização orofacial, tanto cursos livres, cursos de curta duração. A gente também está atuando na área da harmonização corporal como profissional qualificada para tal. A gente também tem a parte de implantodontia, porque a gente entende que a estética não é somente o que a gente vê por fora, a gente sabe que o sorriso, ele faz parte do sistema estomatognático de toda a dimensão vertical da face. A gente precisa dessa reabilitação para que a gente consiga uma harmonização adequada. Então, a gente vinculou aí algumas especialidades que a gente trabalha muito com a estética orofacial, onde a gente envolve tanto a parte dentária quanto a parte estética. Nossa, que interessante, né? E aí eu queria fazer, assim, algumas dúvidas, por exemplo, há quanto tempo vocês estão ministrando esses cursos? Eles são reconhecidos pelo MEC? Estão em que nível de formação? Explica aí pra gente entender um pouquinho. A gente está atuando com esse curso, né, regulamentado como especialidade desde 2019, mas a gente já fazia cursos de imersão desde 2020. Olha, desde
da época da pandemia, antes da pandemia. A gente realmente Essa parte de já... 2019, né? A gente já trabalhava com essa parte de toxina. Preenchedores. Porque havia antes um problema jurídico, sempre havia uma questão de interpretação por um juiz tal, liminar ia, médico entrava e tal, até que realmente se chegou a um consenso e não teve mais como fugir, porque se a gente trabalha com área de cabeça e pescoço, nada mais justo, né, reconhecer que a gente tem habilidade para tal, até mesmo se um paciente ele sofre um trauma numa motocicleta, uma bala, um tiro, alguma coisa na face, a gente sabe que quem vai realmente atender de imediato é um cirurgião buco-maxilo em hospital, Que é dentista. que é dentista. Então, não havia esse entendimento que, porque a gente não fazia a estética, só faria parte, né? Se não tinha muito sentido de conhecimento anatômico, a gente tinha para fazer isso. Então, assim, é porque, na verdade, era uma briga mais mercantilista, assim, a questão de reserva de mercado. Isso. Mas, assim, depois disso daí, a gente realmente entrou para os cursos de especialização e hoje a gente tem aí já 8 turmas, né? A gente está na 8ª turma de especialização. A gente tem aí mais de 20 cursos de imersão. Acho que já são mais de 500 profissionais formados. Acho que muito mais, porque a gente vem fazendo... A gente entrou pelos cursos VIPs, depois foi para os cursos de imersão. A gente já está na versão 19, agora lançando. Então, a gente já vem trabalhando bastante com isso. E eu acho que foi o mercado que mais cresceu durante a pandemia, foi o mercado da estética, com relação principalmente também ao Instagram, com relação à viagem que as pessoas davam pelo mundo das lives, né, que foram comumente utilizadas durante esse período, e isso tudo levou a um reconhecimento e a um crescimento da área. E eu queria só complementar, né? A saúde mental agradece, né? A Com gente está com a certeza. autoestima em dia, né, doutor Ricardo? E agora, aproveitar que o doutor Ricardo está aqui com a gente, eu queria saber, doutor Ricardo, e esse investimento nessa formação, nesses cursos da Academy, né? Vocês têm uma projeção internacional, é uma academia internacionalmente reconhecida. Em quanto tempo os profissionais que fazem os cursos de vocês, eles vão poder ganhar dinheiro, né? Porque a gente está aqui falando também de Sim. profissionalização, né? Então, em quanto tempo eles podem começar a ganhar dinheiro com essas técnicas que vocês ensinam nos cursos de vocês? Se eu te disser que com um curso livre de 3 dias, ele já sai apto para começar a ganhar dinheiro no mercado. Eu acredito. Eu acredito porque a ABC Clínica também tem um curso intensivo, né? E esses cursos livres, né, que são amparados pela legislação do MEC, eles permitem que você vá de imediato exercer, né? Então, o curso de perito também é um curso livre. E eu acho muito interessante, né, essa proposta de vocês, né, que traz uma roupagem internacional Agora sim, para um claro, mercado em amplo crescimento, não é? claro que à medida que você busca mais conhecimento, se especializa mais e avança profissionalmente naquela área, é claro que o seu ticket aumenta, né? Aumenta. E uma coisa que, né, todo mundo está procurando, né? Doutora Karina, né, agora nós estamos aí com várias pessoas vendo, né, em todo o Brasil, né, porque através da rede social a gente chega no Brasil e no mundo, né? Então, eu queria que a senhora explicasse para os nossos seguidores, para os nossos espectadores, o que é a chamada paciente modelo. É porque ela é bonita? Tô brincando, né? Como é que funciona São a lindas, todas paciente elas são modelo? São lindas. lindas, né? E como é que funciona essa modalidade na prática, né? Depois aproveite também e convide as mulheres que estão nos vendo agora para essa oportunidade, né? E detalhe, Os homens vocês, os homens também, né? Também. Que aqui para nós, com todo respeito, né, doutor? A sua esposa, ela fala por si, né? Então, eu acho muito interessante. Você vai procurar um nutricionista, vai procurar uma pessoa, então a pessoa tem que ser o espelho do que ela representa a nível de resultados, né? E vocês são um casal altamente qualificado e que são espelho do resultado de vocês, né? Tanto você como a doutora Karina são espelho dos resultados. Então, doutora Karina, explica o que é essa história da paciente modelo e convide as mulheres, né, para serem, de repente, até pacientes modelo dos cursos oferecidos.
Então, é interessante essa pergunta, porque é uma pergunta que eu tenho muita procura no Instagram, onde as pessoas acham duas coisas. Que paciente modelo é um paciente que é cobaia, e não é, na verdade, porque tudo é feito com monitoramento, com conhecimento, com todo o material, com todo o material de primeira qualidade e principalmente com profissionais formados, né? Não tem estudantes. E segundo, que não é gratuito, você paga-se o custo do material, é um valor mais em conta, sim, ele é um valor mais em conta, mas em compensação é muito mais acessível hoje para que as pessoas consigam realizar algo que talvez em consultório particular elas não conseguiriam fazer. Então, a gente sabe o quanto a estética ajuda na questão psicológica, na questão da estima, na questão da melhora, então, da melhora da sua própria versão. E a gente hoje busca muito isso. Então, eu sempre falo que quando o paciente ele quer se tornar um paciente modelo, ele pode vir com a maior tranquilidade. Vocês podem acessar o link da bio do meu Instagram, lá, @doutora Karina Correia, lá tem inscrição. Você acessando o link, entra no grupo lá de paciente modelo, onde a gente passa as informações para vocês, os dias que a gente atende de paciente modelo, e podem ficar tranquilos, porque não são cobaias, são profissionais que estarão atuando, que estarão fazendo, e o material é o mesmo material que utilizamos em consultório particular. Não tem distinção. Pois é, doutora Karina, e a BCCRIM não iria lhe outorgar um título, né, de qualidade Nordeste, nem de top 30 melhores de Pernambuco, se nossos auditores e peritos não tivessem realmente atestado o seu padrão de qualidade nesses cursos, né? Então, a senhora está de parabéns, doutor Ricardo está de parabéns, mas, doutor Ricardo, aproveitando, né, nossos momentos finais, eu queria que o senhor deixasse um convite para os odontólogos e odontólogas que estão nos assistindo nesse momento e para fazer os cursos, né, da Aesthetic Face Academy com vocês. E, óbvio, eu soube que também os homens, então também vou me cadastrar lá como paciente modelo para fazer aí alguma coisa para dar uma melhorada aqui, né, no nosso rosto, né, doutora? O que é que a senhora me aconselha? Ele com certeza vai para o bioestimulador de colágeno e Pronto. Vocês aguardem o depois dele. Vamos fazer o antes e depois, Vai ser viu? bem-vindo, vai E ser aí, bem-vindo. doutor Ricardo, faça aí suas considerações finais para o nosso público. Pessoal, você que é cirurgião dentista, profissional da área de saúde e tem interesse em aprender harmonização orofacial em alta qualidade, você tem que participar dos nossos cursos de imersão, cursos de residência, curso de especialização, que é o curso de mais longa duração, que vai realmente deixar você preparado para intervir, ir e vir no procedimento, trazendo segurança e qualidade e estética, bem-estar e saúde para o seu paciente. Então, vem com a gente que é sucesso. Fica muito contente, né, de ter recebido você aqui, de ter compartilhado essa informação. Eu acho que essa informação é bastante importante para o nosso estado, para a nossa sociedade, para as pessoas que realmente desconhecem, e também exaltar aí o trabalho da BCCRIM, na sua pessoa, aqui junto com o doutor Ricardo também, nesse momento de harmonização. É um momento de harmonização que vocês podem falar assim, o que tem a ver uma coisa, tem tudo a ver, porque a gente estava até conversando ali nos bastidores Tá todo que mundo trabalhando pelo bem-estar, a né? estética, saúde e bem-estar. ela faz parte, né, do bem-estar, da saúde mental, ela faz parte de todo esse contexto que a gente vive hoje, né? Além dessa elevação e empoderamento que a BCCRIM traz para o público feminino, que tem tudo a ver com o que a gente trabalha também. Então, a gente só tem a agradecer, Cristiano, a sua presença e todo o conteúdo que você passou aqui, de suma importância para o espectador que nos acompanha. Olá, eu sou Adriana Moraes, psicóloga clínica, e hoje estou assumindo o microfone do titular desse programa, Dr. Emídio Leão, com grande prazer, para hoje poder entrevistá-lo sobre a lipoaspiração. Dr. Emídio está aqui à vontade, vamos iniciar.
essa entrevista? Vamos sim, boa noite. Boa noite, um prazer enorme estar aqui Certo. com você. E hoje aqui trocando de posição, mas estou aqui às suas ordens. Só que você me perguntar. Que prazer enorme para mim. Hoje vamos falar de um tema, lipoaspiração, de grande curiosidade pelo público. E eu gostaria de falar com quem entende de verdade desse assunto, Dr. Emídio Leão. Não é? Me fale um pouco sobre a cirurgia de lipoaspiração. Adriana, a cirurgia de lipoaspiração foi uma cirurgia nova. Ela surgiu no começo dos anos 80, certo? Eu, inclusive, tive a felicidade de estar na palestra onde foi apresentada ao mundo a primeira vez a cirurgia de lipoaspiração. Isso foi num congresso aqui no Brasil, em Fortaleza, onde um francês chamado Illu, ele apresentou, certo, a lipoaspiração. E a partir daí se começou a caminhada da lipoaspiração. Primeiro usando cânulas bem grossas que deixavam as sequelas, fazendo depressões na pele. Depois passou, e sangrava muito também, depois passou a usar hidratar com substâncias para diminuir o sangramento, e as cânulas foram afinando e foi se refinando cada vez mais. Como cansava muito, se usou um negócio chamado vibrolipoaspiração, se fazia também de seringa, certo? E até chegar nos dias de hoje, onde a cirurgia de lipoaspiração é a cirurgia plástica mais realizada no mundo inteiro. Certo? Então, ela engatinhou de 1981, 81, até hoje. É uma cirurgia que tem 44 anos de uso, não é uma cirurgia que seja bastante antiga, é uma coisa nova, entendeu? Sim. E apareceram aparelhos, um bocado de outras coisas que vêm facilitar a vida da gente. Eu posso imaginar. Doutor Leão, em que casos estão indicados a lipoaspiração? No excesso de gorduras localizadas, certo? Às vezes acontece até as pessoas querem fazer uma cirurgia para emagrecer com lipoaspiração, aí é onde tem um risco maior. E é uma cirurgia bastante visada, porque a realização dela não existe uma curva de aprendizado muito grande. Então, qualquer médico quer fazer, quando na realidade tem que ter um treinamento. Sim, posso imaginar. Aparenta ser fácil, mas tem as nuances dela, que a gente com o tempo é que vai aprendendo. Sim. Então, não é uma cirurgia que pode ser realizada em qualquer local, pelo que o senhor está falando. Não deve ser realizada em qualquer local. Qualquer cirurgia onde a gente tem que fazer um processo anestésico, o paciente tem que ser checado antes, tudo isso deve ser feito num ambiente seguro, ambiente hospitalar, onde tem uma recuperação anestésica, essa coisa toda. Ok. E qualquer médico pode ofertar esse serviço de realizar esse procedimento de lipoaspiração? Pelas leis brasileiras, sim, certo? Qualquer médico pode realizar qualquer tipo de cirurgia, pode até abrir uma cabeça para fazer uma cirurgia no cérebro de uma pessoa, mas não é o correto. Um cirurgião plástico de formação, ele quando termina o curso de medicina, ele passa 3 anos de especialização em cirurgia geral e depois mais 3 anos em cirurgia plástica. A cirurgia plástica, ela não é atribuída só a essa parte estética. Tem a parte funcional também, tem a parte reparadora, que a gente chama. E por tudo isso que você está me falando, então, o quanto tem de benefícios na autoestima de cada paciente desse? Quando uma paciente chega no meu consultório e quer fazer uma cirurgia, eu pergunto logo a ela se realmente ela está motivada para isso. Porque para se operar, existem 3 fatores que eu considero de maior importância. Primeiro, a motivação. Porque às vezes a paciente tem uma amiga que fez, tem uma outra atriz que fez e ela quer imitar aquilo. Mas se ela não tiver essa motivação, o resultado da cirurgia não vai agradar ela. Segundo fator é uma tranquilidade emocional. Chegar para se operar, tendo apoio da família. Eu já operei paciente que o marido não estava querendo e ela tem uma dor depois no pós-operatório e ele, no quarto mesmo, dizer a paciente no apartamento do hospital, dizer, eu não disse que não fizesse, isso aí tudo desestimula. E o terceiro fator, que também é importantíssimo, é confiar em quem vai fazer, estudar o indivíduo que vai operar, saber
da vida dele todinha, porque está entregando a vida na mão de uma pessoa. E essa pessoa tem que ter a competência para poder realizar esse sonho, certo? Sim. Nessa parte estética. Então, o sonho de uma cirurgia plástica é realmente, quando ele é eficaz, realiza todos os desejos e a pessoa vai se sentir plenamente satisfeita com aquilo. O ego dela vai ir lá para cima, entendeu? Sim, claro. E a partir desse procedimento cirúrgico, né, quanto tempo a gente percebe os resultados favoráveis, definitivos? Uma lipoaspiração leva mais ou menos em torno de uns 90 dias para poder a gente ter uma ideia de como vai ficar o resultado. Passa por uma fase inflamatória, requer alguns processos de drenagem, certo? Massagem, às vezes infusão de alguns líquidos para poder diminuir a fibrose. Então, depois de uns 90 dias que a gente vai ver realmente o resultado final. Quanto tempo de internação para que o público conheça e qual tipo de anestesia que geralmente é utilizada? A anestesia, ela pode ser feita ou anestesia peridural, que a gente chama bloqueio, Certo. ou uma anestesia geral. Hoje, devido à excelência das drogas, você faz qualquer droga de anestesia e rapidamente reverte, certo? A cirurgia, a anestesia de maior eleição é a anestesia geral, entendeu? Mas às vezes você pode ter uma lipo só numa papada, que é uma coisinha pequena, Sim. pode fazer uma anestesia local para trabalhar só essa área. Tempo de cirurgia. O tempo de cirurgia vai depender do E de tamanho, internamento. do tamanho da cirurgia. Às vezes é uma lipo só na barriga, às vezes tem nas costas. E existe uma coisa que é muito importante na lipoaspiração também, que a gente chama de lipoescultura. É o quê? É aproveitar a gordura que foi retirada para fazer uso dela, dando volume a outras áreas. Por exemplo, tira uma gordura da barriga e faz no bumbum para aumentar a projeção da área glútea. Inclusive, essa técnica dessa colocação, ela foi desenvolvida aqui no país por um médico aqui de Pernambuco, um cirurgião plástico aqui, meu amigo, Dr. Carlos Romero Cabral. Doutor Emílio, quanto tempo de internamento e de recuperação? Normalmente, a lipoaspiração, ela funciona como se fosse uma queimadura interna, entendeu? A gente tira a gordura e essa área ela fica, vamos dizer assim, cruenta, como se fosse uma ferida por dentro da pele. E, a depender dessa área, perde sangue também, não é muito comum, mas esse volume pode ser grande. Mas, no máximo, 24 horas de internamento. Algumas lipos que são de pequeno porte podem operar de manhã e à noite a paciente já ir para casa. E eu fiquei aqui, enquanto psicóloga, me perguntando, porque eu acredito que todos os profissionais gostem de receber um feedback do paciente. Como é que você se sente quando uma paciente te devolve essa satisfação, essa felicidade pós-cirúrgica? O maior agradecimento que eu tenho como médico é quando a paciente me diz que ficou satisfeita com a cirurgia. Não pode ter coisa melhor, nem a parte pecuniária, nada é comparável a isso aí. Essa satisfação realmente é que motiva a gente. Como também, às vezes, ninguém tem sempre casos bons, às vezes você tem um caso que não fica bom, a gente fica do jeito que o paciente também fica, noite sem dormir, preocupado, até resolver aquela situação. Doutor Emílio, como são essas técnicas, né, atuais? Explica um pouco para a gente. A lipoaspiração, que eu lhe falei, ela evoluiu bastante. Então, aí se passou, tinha a lipo light, quando a gente fazia uma pequena lipo HD, certo? Que se chama HD, quer dizer high definition, alta definição. E isso aí foi andando. Hoje, devido às mulheres, principalmente elas estarem muito em academia, querendo ficar com um corpo mais musculoso, cheio marcado, então existe os abdômenes de alta definição, onde a gente faz cirurgia para fazer a marcação de musculatura, projetando, fazendo áreas negativas, para que o corpo fique... Eu, até pessoalmente, eu não acho muito bonito, porque fica um corpo meio masculinizado, mas vamos dizer assim, é a moda, entendeu? E tem que ser feito. Doutor Leão, e aí nossos telespectadores que ficaram bem interessados, não é, por um procedimento de lipoaspiração, como lhe encontrar? Não é? Divulga um pouco de que forma eles podem lhe achar. Podem me achar através do meu Instagram, Manuel Emílio Leão, onde lá vão encontrar todas meus endereços, todas as minhas referências
para poder agendar uma consulta. Muito obrigada pela tua entrevista, doutor Emídio. Eu lhe agradeço pela sapiência das perguntas.